Depois que a gente já tem alguma experiência com Python, alguma familiaridade com a linguagem, a gente nem para pensar muito na questão do escopo. Uma variável que está dentro de uma função não pode ser utilizada fora da função. Uma variável que tem um nome global, uma variável built-in do Python, como por exemplo o nome str, se você sobrescrever, você vai ter problemas quando você tentar utilizar a função de conversão de um inteiro para string, por exemplo. E você sabe disso, mas às vezes você não para pensar exatamente o porquê que isso acontece. E é justamente essa questão de escopo que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para o código. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de escopo em Python é como o compilador, o interpretador Python, ele entende os nomes. Por nome, eu quero dizer o nome de qualquer coisa que a gente cria em Python. Uma variável, uma classe, uma função. Tudo isso são nomes. E o Python tem uma prioridade para tratar de nomes. É o que a gente chama de LEGB ou LEGB. Tanto faz. Eu vou copiar aqui, eu tenho copiado ele. Opa, eu abri o arquivo sem querer. Então, basicamente, o LEGB é a ordem que o Python vai resolver os nomes. Então, o primeiro nome que o Python vai tentar resolver, que ele vai tentar tomar para executar, é a variável local. Se não tiver um nome local, ele vai tentar pegar um nome enclosed, ou seja, escopo fechado. A gente já vai ver o que isso significa. Por último, se não tiver nenhuma variável com nome local nem com nome enclosed, ele vai usar uma variável global. E por fim, se não foi definida nenhuma dessas variáveis aqui, ele vai usar a variável built-in, a variável nativa do Python. Então vamos desmembrar isso aqui aos poucos para a gente entender o que eu quero dizer com isso. Então o primeiro tipo de variável que eu tenho é a local. A local é um mais comum, né? Então se eu definir uma função de exemplo e dentro dessa função eu criar uma variável x, eu posso printar ela dentro da minha função. Se eu executar a função, sem problema nenhum, eu vou conseguir... Opa, eu executei o arquivo errado. O script aqui é as minhas anotações da aula. Se eu executar essa função aqui, então ela vai conseguir printar x, porque x é uma variável local, ou seja, ela foi definida dentro da função que está chamando ela. Ela é uma variável local. Se eu tentar printar x aqui fora do escopo da função que definiu ela, eu vou ter um erro, porque eu não vou conseguir resolver o nome. Isso que a gente quer dizer com o nome, né? Então a variável foi declarada fora desse escopo. Uma variável enclosed, ela vai aparecer, é o caso de uma variável definida dentro de uma função que está dentro de outro escopo. Olha só, eu vou criar a variável x, eu vou renomear para variável de fora. E aqui dentro eu vou criar uma segunda função. Então, exemplo interno. E aqui eu vou criar outra variável chamada y, que vai ser uma variável interna. E aí eu vou printar uma fstring, que vai receber x e y. Aí, aqui fora, dentro do escopo da primeira função, da função de exemplo, vamos até mudar exemplo para exemplo externo. Então eu tenho uma função externa e uma função interna. Na função externa, eu vou printar x, que é a variável que a gente descreveu nesse escopo dela mesma, e vou executar minha função exemplo interno, ok? E aí, claro, no escopo global, eu vou chamar a função exemplo interno para... exemplo externo, para a gente executar tudo esse código aqui. Então, esse aqui é um caso de um enclosed, ok? Vou executar e olha só. Primeiro ele vai printar x, que é a variável de fora, e aí ele vai executar a função exemplo interno e vai printar variável de fora, variável interna. Então, essa variável y aqui só existe dentro desse escopo interno, dentro da segunda função, né? Ela é local em relação a essa função exemplo interno. Mas ela também pode acessar variáveis do escopo da função mãe dela, ou função pai, não sei exatamente a nomenclatura, que é o x. Então o x não foi passado como argumento, mas mesmo assim eu consigo printar ele aqui. Lembrando que, olha só, se eu tentar executar a função exemplo interno no meu escopo global,
eu vou ter um erro, porque esse nome exemplo interno aqui, ele é uma função, não é uma variável como a gente tinha visto antes, mas ele é relativo a essa função exemplo externo. Então é um nome local dentro dessa função. Eu só posso chamar ele dentro dessa função. Se eu tentar chamar em qualquer outro local do código, vai dar erro. Ele não sabe o que significa esse nome aqui, ok? E aí o terceiro e quarto tipo são as funções globais e nomes globais e built-in, né, nativos. Para exemplificar o que é uma variável global, eu vou criar um x global. Aí eu vou criar uma função exemplo global. Essa função vai ter um exemplo dentro. E aí eu vou printar x aqui e vou printar x aqui. Então eu estou printando tanto dentro de uma função interna quanto dentro de uma função py, ok? E aí vou executar exemplo global. Se eu rodar isso aqui, eu printei global. Ah, desculpa, eu fiz errado aqui, desculpa. Se eu printar o resultado de exemplo global, ele deu none porque eu não tenho retorno nessa função, né? Eu tenho que rodar a função assim, na verdade. E aí ele printou global. Claro, eu não chamei essa função, né? Se eu chamar ela aqui, ele vai printar global, global. Então a variável que eu defini no escopo global, o que significa escopo global? É o escopo quando eu não tenho nenhuma indentação. Então eu dou no meu arquivo no meu primeiro nível. Dentro do meu escopo global, eu defino uma variável global e aí eu posso acessar essa variável dentro de qualquer função, seja ela uma função local, como essa aqui, ou uma função declarada no escopo global. Então vamos lá, vamos recapitular. Função local, criada dentro de uma função. Função enclosed, função não, né? Nome enclosed é quando eu uso uma variável que foi criada na função pai da minha função. Se eu tivesse um y declarado aqui, né? E aí eu posso utilizar esse y aqui dentro. Isso é enclosed. Global é quando eu tenho no meu escopo global e aí eu posso usar dentro de qualquer função. E built-in seria se eu pegasse e trocasse o x para str, porque olha só, se eu escrever str para printar aqui, o que ele vai printar? Ele vai printar a minha classe string, porque string é um tipo nativo do Python. Só que se eu sobrescrevo o string com uma variável global, agora ele vai printar o valor da minha variável, que é justamente global. Então eu posso sobrescrever um valor built-in. Daí que vem aquela hierarquia. O built-in, ele é o último nome a ser lido. Então eu posso sobrescrever ele com uma variável local, eu posso sobrescrever a variável local com uma função com um nome enclosed, e eu posso sobrescrever um nome enclosed com um nome local. Entenderam? Então se eu tiver aqui um y1 e aqui eu tiver um y2 e eu printar y, ele printa 2, porque a minha variável local sobrescreveu minha variável enclosed. Então é uma hierarquia, ok? E se eu quiser declarar uma variável global dentro de uma função, posso fazer isso. Para isso, o Python tem uma palavra reservada global. Vamos ver como é que a gente usa ela. Então, def exemplo. A minha função exemplo, então, eu vou declarar uma variável global x. E eu vou dizer que x é igual a 100, ok? Aí eu posso tanto... eu vou printar x também. Eu posso tanto executar a função exemplo, quanto eu posso dar print aqui fora. Eu vou fazer uma fstring. Printando do escopo global. Se eu executar isso aqui, olha só, executou a minha função, eu usei aqui dentro como se fosse uma variável qualquer normal, mas aqui fora eu posso printar ela também acessando do escopo global. Da mesma maneira, eu posso criar uma variável não local. Então, olha só, eu tenho uma função de exemplo, eu vou criar um x, variável 1. Vou criar uma função interna, exemplo interno.
E aí eu vou criar um non-local x. E x vai receber variável 2. Se eu chamar, então, exemplo interno, vamos ver o que acontece. E eu também vou retornar x. E agora eu posso printar o resultado, então, de exemplo. Beleza? Vamos executar para ver o que acontece. Olha só. Eu retornei x. Mas antes de eu retornar x era a variável 1. Mas antes de eu retornar esse valor variável 1, eu executei exemplo interno. O que exemplo interno faz? Ele declara uma variável não local x e altera o valor dela. Então eu estou dizendo, esse x não é local, pegue o x do escopo mais de cima. E aí ele vai modificar o valor dessa variável x e vai retornar variável 2, beleza? Então era isso que a gente tinha para ver na aula de hoje. A questão das variáveis built-in, global, enclosed e local, nessa ordem de prioridade, na verdade é o contrário, né? Ele aqui começa do local e vai até o built-in. E as palavras reservadas global e não local. Por que é que eu não tinha passado isso em uma aula antes? Eu acho que isso aqui mais confunde a cabeça do que facilita, tá? Em geral, no dia a dia em código de produção, eu normalmente não vejo isso aqui sendo muito utilizado. Me corrijam aí se eu tiver errado, se vocês tiverem exemplos práticos de que isso aqui realmente é bastante utilizado em código de produção, mas pelo menos nos locais que eu trabalhei não era o caso, ok? Então é uma coisa legal da gente saber, da gente ter esse conhecimento, até pra gente não confundir quando tiver, por exemplo, sobrescrevendo uma função, um nome interno do Python, mas eu acho que é um conhecimento assim mais extra, né? Ele não é tão fundamental de Python, por isso que eu deixei para uma aula mais avançada, beleza? Espero que tenha sido útil. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda lá no grupo da faculdade, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma aula e até a próxima.